Fala, turminha, boa noite. Vamos lá tratar hoje sobre competências tributárias. Legal? Como é que a gente começa esse assunto, pessoal? A primeira coisa que todos vocês têm que saber e que nunca, se Deus quiser, vão repetir por aí, não dá para falar que a Constituição ela cria tributos, tá, pessoal? Nunca falem isso, por favor, vocês vão estar falando um negócio muito errado. A Constituição ela não cria tributos, ela meramente outorga competências tributárias, tá bom? Isso é bem diferente. O que a Constituição faz ao outorgar competências tributárias? Ela divide, ela destrincha entre os entes federativos competências, condições de tributarem determinadas situações. Beleza? Então, combinamos, a Constituição Federal não cria tributo, ela meramente outorga competências tributárias. Beleza? O que a gente precisa, pessoal, para ter uma tributação válida? A gente precisa de três coisas, e isso passa pela competência tributária. Tá? A gente precisa, primeiro, de uma competência tributária regularmente outorgada pela Constituição. Segundo, a gente precisa da observância de regras gerais de direito tributário, que estão lá em lei complementar, por exemplo, o CTN, tá? Que não é lei complementar, vale dizer, mas foi recepcionado pela Constituição de 88 como tal. E terceiro, a gente precisa de lei, efetivamente, do ente federado que recebeu a competência tributária, exercendo-a. Então, num caso prático, o imposto de renda. A gente tem a Constituição Federal outorgando competência à União Federal para criar o imposto de renda. A gente tem o CTN trazendo regras gerais da tributação do imposto de renda. E a gente tem a lei do imposto de renda que, de fato, o institui, cria efetivamente o tributo. Beleza? E a gente tem como classificar essa competência tributária, pessoal, em algumas regrinhas, tá? Primeira delas, a competência tributária, pessoal, ela é privativa ou exclusiva, tá? Escolham o termo que vocês mais gostarem. O que significa dizer isso? A Constituição Federal, pessoal, quando ela outorga a competência tributária, digamos, para a União Federal instituir o imposto de renda, ela exclui dos demais, já que a União institui o imposto de renda, estados, Distrito Federal e municípios não fazem. Se a Constituição Federal ela outorga a competência para os estados instituírem ICMS, ela não deixa que a União e os municípios o façam, beleza? Então ela é privativa, ela é exclusiva. Se dou competência tributária para um órgão, tiro dos demais. Legal? Segunda característica, pessoal, ela é irrenunciável. Os estados, o Distrito Federal, os municípios, a União, eles não podem renunciar à competência tributária. Ah, isso aqui eu não quero, não vou tributar, renuncio. Não pode fazer isso, tá? Por quê? Muito simples. Como é que você contraria o que a Constituição Federal diz? Por meio de uma emenda constitucional, por meio de texto constitucional. Como é que município, estado, União faria isso? Não é factível, tá? Beleza? Ponto para destacar aqui, pessoal, não confundam isenção com renúncia à competência tributária, tá? Na verdade, a isenção ela é a efetivação da competência tributária. Por quê? O ente federado ele institui o tributo, ou seja, ele exerce a competência tributária que lhe foi outorgada e, ao mesmo tempo, ele elege determinadas situações que não serão tributadas, tá? Então, não é uma renúncia, é de fato uma efetiva utilização, exercício da competência tributária. Legal? Terceiro, competência tributária, pessoal, ela é indelegável, tá? Ela é indelegável, ou seja, a União não passa para o Estado o direito de cobrar o imposto de renda, o Estado não passa para o município o direito de cobrar ITCMD, por exemplo, tá? Eu não transfiro essa competência tributária entre entes federados, tá? Aqui vale um destaque, pessoal, sobre a parafiscalidade, tá? Não confundam a indelegabilidade da competência tributária com a parafiscalidade. O que é a parafiscalidade? É quando determinado ente institui tributo, exerce a competência tributária e nessa própria lei em que ele institui o tributo, ele manda outro cobrar e ficar com a verba, tá? Onde acontece isso, por exemplo, o ITR. O ITR é um tributo, é um imposto de competência da União, tá? Mas se o município optar por fazer a cobrança do ITR, ele vai, além de cobrar, receber toda a renda. Mas veja, o tributo é da União, o imposto é da União. Quem cobra e quem fica com a receita é o município. Como que não é delegável essa competência tributária? Veja que ela não é delegável. Simplesmente ocorre o fenômeno da parafiscalidade, em que um institui, outro cobra e arrecada. Beleza?
Incaducabilidade, pessoal, da competência tributária. A competência tributária ela é incaducável, ou seja, ela não se perde com o tempo. Não existe um prazo para exercício da competência tributária. Se o Estado, União, Distrito Federal, município não a exercer, problema nenhum, não vai se perder com o tempo. Legal? Por fim, facultatividade do exercício. Você não pode coibir um ente federado a exercer a sua competência tributária. Você não pode coagir esse ente federado a exercer a competência tributária. Ele a exerce se quiser. Tá? Querem um belo exemplo disso? O IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Nunca foi instituído, o imposto da União, e nem por isso a União perde o direito de instituir esse tributo ou mesmo sofre alguma penalização. Legal? Para fechar, isso já caiu muito em OAB e nunca se sabe, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, pessoal, salvo engano no artigo 16, confirmem depois, ela fala que quem não exercer 100% da sua competência tributária não é fiscalmente responsável e aí estaria sujeito a alguma penalização, tá? O que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala? Ela fala que quem não exercer 100% da sua competência tributária não vai poder receber repasse de verbas fiscais, ok? Primeiro ponto, flagrantemente inconstitucional essa lei, tá? Isso não precisa de muita discussão, não há quem diga que essa lei é constitucional, que esse artigo da lei é constitucional. Segundo, na prática, não interessa, porque as transferências de renda são feitas de cima para baixo, da União para os estados e Distrito Federal e desses para o município. Quem não exerceu 100% de sua competência tributária foi só a União com o IGF e, portanto, ela não tem de quem receber verba transferida. Beleza? Era isso que a gente tinha para falar de competências tributárias. Até a próxima.